Oi, gente, aqui é a professora Suzana Abreu. Nós vamos fazer alguns exercícios de integral de linha. Primeiro exercício, calcular a integral sobre C de x quadrado yz ds, onde C é o segmento de reta de A até B. Então, primeira coisa que a gente faz é a parametrização da reta. Então, lembrando lá de geometria analítica, né? Para você fazer uma equação paramétrica da reta, você precisa de um ponto e um vetor. Aqui nesse caso nós temos dois pontos, então nós podemos montar o vetor U como sendo o vetor B menos A, e aí você tem uma equação paramétrica da reta A mais B menos AT. Só que nós temos que ver aonde que varia isso aqui, o parâmetro, porque é um segmento de reta. Ele tem que começar dos A e terminar no B. Então, veja bem, vamos ver isso aqui. Se o T for 0, dá ponto A. Se o T for 1, vai ficar A mais B menos A, vai dar B. Então esse segmento de reta, quando o T está entre 0 e 1, ele começa em A e termina em B. Beleza? Então, isso daqui é uma parametrização. Então, agora eu vou escrever o R de T, vai ser o A, o ponto A, que é 0, 0, 1, mais o vetor U, que é 2, 1, 0, vezes T. Então, a parametrização é 2T, T e 1, e o T variando de 0 a 1, tá? Eu vou precisar da derivada dessa parametrização, então, derivo 2T dá 2, derivo T dá 1, derivo 1, constante dá 0. Então, nós vamos fazer a integral de linha. A integral de linha, então, é a integral da função ds, só que esta função agora em cima da reta parametrizada, do segmento de reta parametrizado. Então, a função inicial era x quadrado yz. No lugar do x, eu vou botar x de t, no lugar do y de t, no lugar do z, o z de t. Então, olha lá, a função em x de t, em y de t e z de t, vezes o comprimento de arco dessa função, da reta paramétrica, certo? Parametrizada. Então, substituindo lá, vai ficar x ao quadrado vezes y, x ao quadrado vezes y, vezes z, vezes o comprimento de arco, né? Então, x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado. Aqui dá 4 mais 1, 5, deu raiz de 5 aqui. 2 ao quadrado, 4. Aqui deu t quadrado vezes t ao cubo e o raiz de 5 que nós já vimos. Então, o 4 raiz de 5 é constante, vai para fora da integral, certo? E aí, eu integro t ao cubo, que é t a quarta sobre 4. Simplificando aqui, vai ficar raiz de 5, e aí substituindo nos extremos da parametrização. 1 a quarta menos 0 a quarta, que deu raiz de 5. Segundo exercício, calcular a integral sobre C de 3x ds, onde C é o semicírculo x quadrado mais y quadrado igual a 1 para y maior ou igual que 0. Então, y maior ou igual que 0, você vai pensar a parte superior do semicírculo, então o π só vai, o ângulo só vai variar de 0 até π, só a parte superior. Então, para fazer a parametrização, a gente sabe da circunferência R, x é R cosseno T, como R é 1, deu só cosseno T, y é igual a R seno T. E aí, o T variando de 0 a π. Então, derivada de cosseno de T dá menos seno de T, derivada de seno de T dá cosseno de T. Vamos colocar na fórmula. Então, a integral da f de xy ds vai ser integral de 0 a π, que é a parametrização, a f em cada ponto, né, em cada x de t, y de t, vezes o comprimento de arco. Então, lembrando que a função é 3x, então vai ficar 3 cosseno t. Então, 3 cosseno t vezes a raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Veja que menos seno de t ao quadrado é seno ao quadrado de t.
E cosseno de t, entre parênteses, ao quadrado, é o cosseno ao quadrado de t. Relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Raiz de 1 é 1. Então, o 3 foi para fora da integral, a integral cosseno de t vezes 1 dt, certo? E integral de cosseno de t é seno de t, calcula seno de π é 0, seno de 0 é 0, 3 vezes 0 deu 0. Terceiro exercício, calcular a integral sobre a curva C de 2x ds, onde C agora é um arco de parábola y igual a x quadrado de A até B. Gente, quando você tem uma função y igual a f de x, a maneira mais fácil de você parametrizar é você chamar o x de t e o y da função de t. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. O x eu chamo de t, y então vai ser t quadrado, porque é x quadrado. Ora, se o x é t, o x varia de 0 até 2. Então, o t vai variar de 0 até 2, tá? Então, eu olho aqui no x para ver a variação, já que eu chamei o x de t. Bom, derivando, a derivada de t é 1, derivada de t quadrado é 2t. Vamos colocar na fórmula. Então, a integral de f de xy sobre c ds vai ser, então, a integral de 0 a 2 da função em x de t, y de t, vezes o comprimento de arco, tá? Então, vamos lembrar que a função é 2x. Então, vai ficar 2t vezes raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado, certo? Então, vai ficar o 2 vai para fora da integral, integral de 0 a 2 de t, de 1 mais 4t quadrado dentro da raiz dt. Substituição de variável. Então, eu vou chamar de w o que está dentro da raiz, 1 mais 4t ao quadrado. Derivo. Derivada de 1 mais 4t ao quadrado dá 8t. E aí, eu destaco dt para poder substituir. dt vai ser dw sobre 8t. Eu gosto de mudar os limites de integração também, porque aí eu não preciso voltar de w para t. Então, aqui a integral era de 0 a 2. Então, quando t era 0, tá? Passou para w, mas o w é 1 mais 4t ao quadrado, vai ficar 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado, que dá 1. Quando t era 2, então o w vai ser 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, eu volto na minha integral, 2, agora eu mudo, de 0 a 2 vira de 1 a 17, repito esse t, o que está dentro da raiz é w elevado a meio, né, porque a raiz é elevado a meio, e o dt eu substituo por dw sobre 8t. Então, corto t com t, esse 8 foi para fora. 2 oitavos, integral de 1 a 17, w elevado a meio dw, certo? Simplifico, 2 oitavos dá 1 quarto, e integro w elevado a meio. Dá w elevado a 3 meios sobre 3 meios. Calculo em 17 menos em calculo em 1. Então, aqui, ó, divisão de fração, conserva a primeira, que é 1 quarto, multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 meios. É inverso de 3 meios que dá 2 terços. No lugar de w, eu coloco 17. 17 elevado a 3 meios, menos 1 elevado a 3 meios. 17 elevado a 3 meios, eu posso escrever 17 elevado a 3 meios como raiz quadrada de 17 ao cubo, que é raiz quadrada de 17 ao quadrado vezes 17, que é raiz quadrada de 17 ao quadrado vezes raiz de 17. Por isso, então, que aí eu corto aqui com aqui, fica 17 raiz de 17 menos 1. Então, vai dar 1/6, 17 raiz de 17 menos 1.